aquela mentirinha que você não vai fazer mal a ninguém. Aí eu fiquei pensando, mas tem gente que mente compulsivamente e que acredita, não sei se eles acreditam na própria mentira ou não, mas assim, são mentiras que são tão absurdas e tão fabulosas que a gente pensa, meu Deus, como é que a pessoa consegue ser tão mentirosa? E aí eu fui pesquisar, isso na verdade é uma doença, é uma patologia, chama-se mitomania. Então a gente vai falar daqui a pouquinho com 2 grandes especialistas, estou tão feliz de recebê-los aqui, o Lute, que é psicólogo, e a Ana Lu Barlese, que é psiquiatra, psicanalista, médica, advogada. Pensa numa mulher. Chega. Pensa numa mulher estudada, Brasil. E olha, minha cliente virou minha amiga. E tô tão feliz com a presença de vocês. O Lute também, né? O Lute é psicólogo, o Lute é ator, o Lute é músico também. Grandes currículos aqui. Super. Aqui só tem gente polivalente, né, Eliane? Isso mesmo, gente. Eliane, vamos dar o seu boa tarde pra vamos que vamos. Então, uma boa tarde, primeiramente, para vocês aí que nos acompanham através do aplicativo, também redes sociais, o YouTube, também no site ali, no portal da Rádio Paraná Oficial, quintou, né, Érica? E a gente tá com tudo aqui, com 2 grandes especialistas para falar sobre esse primeiro tema aí, sobre a mentira, que é a mitomania, é isso mesmo, Érica? Isso mesmo. E lá... Exatamente, Sim, uma mania de mentir. E lá no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o rádio. Afinal de contas, durante essa semana aí a gente teve o Dia do Jornalista. E a gente sabe que o rádio é, sim, muito, muito ouvido ainda. Lá em 1950, aproximadamente, né? Quando veio aí a televisão, todo mundo falou, não vai mais existir rádio. Depois a internet, não, o rádio vai acabar. Que nada, né, gente? A gente ama o rádio e o rádio, olha só, é por cerca de 81% aí dos brasileiros confiam fielmente no rádio. Então, também depois a gente vai ter um grande jornalista com quase 40 anos de experiência no rádio, Antônio Nascimento, vai estar aqui com a gente. Mas, claro, já demos as boas-vindas, já falamos bastante, porque a gente gosta de falar aqui, né, Érica? Fala, Paraná! Fala, Paraná! E a gente começa, então, agradecendo muito a presença de vocês, Ana Lu, também o Lute, e sejam muito bem-vindos. Então, vamos à primeira entrevista de hoje, então, Érica. Só fazer um comentário que claro. eu achei interessante. Esses 81% que você comentou são referentes a uma pesquisa. Isso! Né? São 81% de uma das pessoas que foram entrevistadas numa pesquisa, que é uma pesquisa que foi divulgada pela Rádio Band News essa semana, e mostra o quê? Que o rádio hoje é o veículo de comunicação mais confiável quando a pessoa quer ter informação. Quando a pessoa quer ter notícias, Eliane. E isso é muito bacana. Porque em tempos de fake news, minha gente, saber que o rádio, né? A gente trabalha aqui na rádio, a gente traz informação e notícia. Que o rádio é ainda o veículo que as pessoas mais acreditam que seja tem maior credibilidade. Então daqui a pouquinho você não pode perder essa entrevista. Aliás, o Toninho é chefe dela, viu? Sim! É o chefe, ela vai entrevistar o chefe daqui a pouco. É, que responsa, hein? Então vamos começar aqui com a nossa entrevista. Gente, muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é um prazer sempre. Vamos explicar então para as pessoas o que é a mitomania, por gentileza? Quer começar? Posso começar. Fica à vontade, o doutora. mitomaníaco, assim, vou falar bem fácil, né, para o pessoal entender. Ele é uma pessoa que mente compulsivamente e conscientemente. Ele sabe que está mentindo. Exato. Conscientemente. E exageradamente. O porquê que ele faz isso? Para autoproteção. Para tentar estar inserido num meio onde ele não está. Geralmente, assim, ele tem, dentro dessas mentiras compulsivas, delírios, pensamentos com delírios, certo? E dentro dessas mentiras, geralmente está delírio, pensamento de grandiosidade, de religiosidade, erótico amoroso, de doença,
Geralmente esses são os grupos que falam e que induzem assim esse indivíduo a contar as mentiras. Então ele está se autoprotegendo. Uma autoproteção em cima da mentira, doutora. Embasado na mentira, Por quê? isso. Porque ele tem uma baixa autoestima? Algo que Totalmente. aconteceu ali no passado, doutor Lund? Algo às vezes traumático, assim, de uma não aceitação, de uma rejeição social, rejeição na escola, rejeição na família. Então, para uma autopromoção, ele busca essa autoproteção, né, através da mentira. Então, essa sensação de grandiosidade que só vai ser adquirida através da mentira acaba virando um vício. E esse vício patológico que daí a gente chama de mitomania. Então seria uma compulsão, como uma pessoa que Sim. tem compulsão por comida, por sexo, Sim. por drogas. Ele sente prazer com isso, mentindo. Mais é uma ou sensação menos. de prazer? Como que é isso? Mais ou menos. Então, assim, ó, ele é compulsivo, né? Mas, assim, em determinados momentos, ele sente prazer. Quando? Quando ele está dando conta do recado. Quando as pessoas que estão ao redor acreditam nele. Creem na mentira. E dão asas à mentira. Entende? Então, ali ele está prazeroso. Ali está envolvido no prazer. Contudo, quando ele é confrontado, quando existe um confronto da mentira, ele vai começar a ficar angustiado. Ele vai começar... Por quê? Porque a mitomania ela é um processo de complexo psíquico. Sim. Então, ela vai passar a ficar angustiada. Então, é prazeroso? Sim. Na maioria das vezes é prazeroso. Contudo, quando ele é contraditado, aí existe O sofrimento. Exato. E Sim. sem contar que aquela pessoa que mente, ela deixa tão real aquela mentira que é difícil, né, gente? A gente saber se a pessoa está sendo verdadeira, se não está sendo. E eu acredito que isso também traz sérios problemas, né, para as pessoas que estão em volta dessa pessoa, porque você nunca sabe quem é essa pessoa de verdade, não é isso? É, porque a pessoa que tem o transtorno mitomaníaco, ela cria essas histórias tão fantasiosas e as histórias vão se complementando que é difícil saber onde está a linha que separa a realidade da mentira. Então, Exatamente. e daí, como a doutora falou, quando ela é confrontada, quando é colocada à frente dela assim, poxa, peraí, isso aqui você contou de outra forma, de outra vez, tal. Isso traz uma ansiedade, traz sofrimento, traz a angústia e tal. E daí a pessoa passa a ser até agressiva em muitas vezes, porque já que ela não consegue sustentar aquela mentira, ela vai confrontar de outra maneira que E ela aí consiga. Ela conta outra mentira por cima daquela. Sim, Eu ou conheço culpa pessoas outra assim. pessoa, ou culpa Não, outra... eles não, assim, os que eu conheço, eles não admitem. Se você confrontar, é pior. ele vai Ele vai sustentar. Sim. São pessoas narcisistas, assim, que eu convivi, São, né? Os com transtorno narcisistas, narcisista, né? isso é muito comum. E eles vão falar, não, você que tá errada. Não, O da onde? Ou eu não falei isso, ou eles inventam. Ou vai transferir a culpa. Então, Pra eu você, tenho uma né? paciente que esses tempos, o marido dela, ela pegou uma conversa do marido com uma outra mulher e viu lá, apareceu no WhatsApp dele e ela viu essa conversa. E quando ela chegou para confrontar, ela falou assim, que conversa é essa aqui? Por que você está falando desse jeito, sexualizado com essa mulher, sendo que você é casado comigo? Então, e ele falou assim, como assim? Você viu meu celular? Nossa, Que invasão de sim, privacidade é essa? Inverte Ela totalmente. inverte. Ela, como não vai conseguir sustentar a mentira ali, né, a traição, ela vai inverter a culpa de alguma outra forma. E isso é bem comum também no transtorno narcisista. Puxa Esse transtorno do mitomaníaco, é bom a gente deixar bem claro que não é um transtorno de personalidade, tá? No CID-11, pela psiquiatria. Ele é um transtorno associado. Por isso que o psicólogo falou aqui. Ele é um transtorno narcisista. Ele tem que estar associado a algum outro transtorno. Geralmente, quando ele está muito associado ao transtorno antissocial. Tá? Seria o que? Psicopatia? Exatamente. Sociopatia? Exatamente. Ali é que ele... Aí vem o estelionato. Ali vem a tirar vantagem. Tá? Daí a mentira é embasada numa má fé, em tirar vantagens. Inclusive aqueles golpistas do Tinder, esses estelionatários Sim. amorosos, Perfeito. eles são mitomaníacos. São. São, Tem aquele com filme certeza. também, Prenda-me se for capaz, com Leonardo DiCaprio. Sim, É um exemplo maravilhoso clássico filme, aquilo. né? Tem um filme brasileiro, inclusive, que é o Vips, que conta a ele história de um escreveu rapaz. também, né? E aquele rapaz é de Curitiba. Olha, tem uma curiosidade até aqui. Porque eu joguei futsal durante muitos anos da minha vida e meus irmãos também, né? E a gente jogava na ABB, do Banco do Brasil. E esse menino, esse rapaz do Vips, ele jogava no time dos meus irmãos.
Nossa. Ele era o goleiro do time. Só que a gente só descobriu isso depois que ele ficou famoso pelas mentiras e pelo filme e tudo mais. Na época, ninguém nem dava... E olha como que engraçado isso. Na época, ninguém dava bola pra ele. E ele era era uma pessoa muito... não, ele era uma pessoa apagada, que, sabe, não convivia com ninguém, ele tinha um comportamento antissocial, ninguém dava vazão, assim, a fala dele e tal. Então, pra tentar sobressair, ele começou a usar a mentira de outras formas. Entendeu? Entendeu? Pra ter essa mania Pra, de grandeza, de inclusão, poder, sim. né? De inclusão no meio onde ele gostaria de estar. Geralmente é isso. Mas e como que isso desenvolve? Porque assim, uma pessoa não nasce mentirosa. Tem aquelas crianças assim que tem aquele negócio, vou mentir pro pai, vou mentir pra mãe. Mas lá, na infância, não é algo que preocupante, eu penso assim, né? É aquela mentirinha, né, que se faz. Mas como que isso se torna assim, de fato, algo preocupante? O transtorno mitomaníaco, ele inicia ali entre a adolescência, tá? E o adulto jovem. Então essa é a fase ali que ele vai desenvolver. Por que ele desenvolve, tu perguntou, né? Ele desenvolve por vários fatores. Um é o genético, tá? Ele tem uma genética familiar, tá? Do mitomaníaco, um pai que mente, um avô que mente. Então existe um percentual genético. E existe, o doutor já falou, fatores fenotípicos, tá? Então, ambiente hostil, se foi criado, quando criança e adolescente, perdas, lutos quando criança, separação dos pais, traumas na infância, isso tudo são gatilhos que podem gerar um comportamento mitomaníaco, tá? Entendi. Como diferenciar, então, a mentira, pegando o gancho aqui da Eliane, a mentira social, aquela mentirinha que às vezes você conta para não ofender uma pessoa, para não entrar num conflito. Por exemplo, você corta seu cabelo e pergunta para mim, Érica, ficou bonito? Você gostou? Por mais que você não tenha gostado, você não vai ser indelicada e falar, não gostei, tava melhor, né? Do jeito que tava. Não. Então, assim, como diferenciar, doutor? Mas aqui tá uma diferença bem gritante, né? É justamente a intenção. Aqui, nesse caso que você falou da mentira social, a intenção é fazer com que a outra pessoa se sinta bem. Sim. Poxa, eu não vou falar que seu cabelo ficou feio, que tava melhor antes, tá gordo, ou então sua comida é muito ruim e tal. Então eu quero que a outra pessoa se sinta bem. Na mitomania, a pessoa quer o bem-estar pessoal. Ela tá pensando nela própria, não tá pensando no outro. Ela mente, custe o que custar, perante aos outros, inclusive. Então, se isso machucar, prejudicar as outras pessoas, tal, para ela não importa, desde que ela fique bem com aquela mentira. E essa questão também dessa origem fenotípica até que a gente tá falando, uma das coisas também que acaba influenciando é o exemplo, né? Sabe, uma coisa que é engraçada é assim, as mães sempre falam assim, não pode mentir, fez alguma coisa na escola, vem aqui e conta a verdade e tal. Mas daí a criança tá em casa e a primeira, se tocar o telefone, se for fulana, diz que eu não tô. Peraí, não pra eu mentir ou não é? Né? Dá pra contar? Fala assim, olha, meu pai mandou falar quem nunca? Você sabe que eu tenho... Você sabe que eu tenho 2 irmãos que são gêmeos, né, mais novos que eu, e um deles, ele, quando era criança, ele tinha uma coisa assim, que ligavam lá em casa e ele queria, né, parecer... Pô, a gente era classe média, normal, assim, mas ele queria parecer mais importante, então ele atendia o telefone falando assim, Mansão dos Cristóforo, bom dia. Nossa. Uma criança falando isso. É um mordomo falando isso? Não é, né? Não. Então, mas é aquela mentira que a criança tem, vai fantasiando mas e tal. Mas assim, um período que a gente pega muita mentira é o adolescente. Sim. O adolescente, ele já passa por um processo de mentira ali. Porque ele vai querer fazer coisas que é proibido. Então, tem que cuidar ali na adolescência. A infância nem tanto. Mas a adolescência é um período que a gente tem que ficar alerta. Pra corrigir isso aí. Porque as mentiras vêm mais preocupantes, né? Vêm mais graves. Daí começa a questão do uso de drogas, a questão dos pequenos roubos e tudo mais. E eu acho que também é aquele negócio, né? O pai e a mãe, eles precisam ser próximos dos filhos. Totalmente. Né? Então, assim, se essa mentira ela se torna comum dentro de casa, como que você vai ter esse controle com os seus filhos, principalmente na adolescência, né? Se você não dá o exemplo, né? Exatamente. Se você é um pai omisso, uma mãe omissa, isso aí passa deliberado e aquele adolescente vai para a fase adulta e aí então
Porque ele ligando começa a ter a chave. ganhos, né? Não, e aí, assim, tem que confrontar, no caso do pai e da mãe? Totalmente. Se tá mentindo, aí você vai chegar, vai conversar e vai confrontar. Na realidade, o ideal é assim, ó. Você vai não confrontar, mesmo sendo pai, mãe ou parente. Você vai acolher. Porque se tu confrontar de cara, ele vai ficar arredio. Ele vai espanar e vai falar que é verdade. Exatamente. Ele vai tentar uma outra mentira. Sim. Então, se tu acolhe esse paciente, ele vai se sentir mais tranquilo para abrir a situação e aí você conduz ele para uma terapia, para uma psiquiatria, tá? Aham. Então, não confronte, em hipótese alguma, não adianta confrontar o mito maníaco. Né? Exato. As punições, aqueles castigos, ou até tem pais que batem, né, nos filhos. Não, isso não resolve, isso não vai tirar a mentira do paciente. Exatamente. Tem que fazer, a gente tem que chegar para a criança ou para o adolescente e falar assim, se você fizer qualquer coisa errada e você me contar, você vai receber um castigo X. Agora, se você me falar uma mentira e eu acabar descobrindo que você fez aquilo e disse que não fez, o castigo vai ser muito maior. Entendeu? Então, porque você não está sendo punido só pelo que você fez, mas principalmente porque você associou a mentira aqui. Ou seja, é uma questão entre diálogos dentro da Totalmente. família, né? Você explicar aquilo que realmente, de fato, precisa ser feito dentro de casa. Eu falo isso até com propriedade porque eu sou mãe de adolescente, né? E acontece muito. Às vezes aquele negocinho pequenininho, eu falo assim... vamos lá, vamos conversar de novo. Vamos ver o que tá acontecendo. E até a minha filha maior fala pra pequena, fala assim, pare de mentir, menina, a mãe já vai saber, porque a mãe sabe tudo. Daí ela fala, não, mas eu conto tudo pra minha mãe. Daí só que eu já sei, né, eu já pego no pulo. Só que assim, por que eu falo isso? Porque a gente tem que perceber. Claro. Tem que perceber e tem que corrigir, Conversando. Quando vira uma patologia, entendeu? Ali. Sim. É isso que né? Exatamente. Quando que o pai e a mãe vão identificar isso e buscar uma ajuda? Isso, Porque, de profissional, né, Eri? De profissional, porque às vezes é coisa da adolescência. Quem nunca foi adolescente Sim. e nunca mentiu pros pais, né? Ok, mas aí uma mentira não compulsiva. Tá. E não, Quando eu E tenho não- inteiro e não exagerada. repetitiva, né? Porque o que influencia aqui é a intensidade e a frequência. Exatamente. Ele é compulsivo e exagerado. Ah, então é isso, gente. É compulsivo e exagerado. É E a frequente. intensidade e a frequência. Ou seja, ele vai mentir o tempo inteiro. E exagerar na Exagerar situação. muito na situação. Cada vez exagera mais. Na realidade, o mitomaníaco tem uma apresentação de um livro de uma linguista norte-americana que se chama Cultus. Ele tem o poder da fala. E esse Muitos são excelentes comunicadores. Sim. E o poder da fala, ela mostra nos Estados Unidos os cultos norte-americanos. Então, o poder de através da mentira, da convicção de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, Da manipulação, né? que essa pessoa provavelmente tem um transtorno antissocial, onde a mitomania está inserida. Entendeu? E aí ele junta as milhares de pessoas. Tem muitos cultos norte-americanos com suicídio em massa. Ela conta, é muito bom esse livro. E então ali, ó, o poder da palavra, o poder da fala, né? do convencimento. Exatamente. E aí as pessoas, elas ficam, parece que elas sofrem uma lavagem cerebral. Sim. E elas acreditam nessas seitas, nesses líderes religiosos. Não é só a gente Exatamente. lembrar São na Segunda psicopatas, Guerra né? Mundial da São propaganda psicopatas. nazista. É o Também, antissocial. mesma A própria coisa. propaganda nazista foi isso, de você tentar passar para a população de que aquilo não era Algo ruim. algo ruim, que visava o mal da humanidade, de uma certa classe, né, de países e tal. Não, eles estavam fazendo aquilo pelo bem do seu povo. E isso traz um transtorno associado, onde houve várias pesquisas, né, que foi assim gigantesco, que como que um povo, Sim, através da fala de um homem, sim. matava e torturavam pessoas. Uma raça, né? E Então- você sabia que muita gente ali, muitos alemães, dizem que não sabiam dos campos de concentração, que eles faziam tudo isso? Existe um filme muito interessante chamado, puxa, não vou lembrar agora, A Nação do Medo. Tamanho Esse filme é da manipulação, fantástico, né? que ele conta a história como se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra. E daí, como que seria a repercussão na mídia? Ninguém teria sabido dos campos de concentração. Olha É exatamente isso. Porque se você detém o poder da mídia,
da imprensa como um todo, principalmente hoje em dia da televisão, você conta a mentira que você quiser e se você repete essa mentira 1000 vezes, ela se torna uma verdade. A gente está vivendo isso no nosso país. Uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Vira uma verdade. E você sabe que isso é bem sério mesmo nessa parte da comunicação, né? Porque às vezes a gente recebe tanta coisa assim, porque aconteceu isso, aquilo. Tá, mas que ponto que é verdade, que ponto que é mentira? A gente tem que checar sempre as fontes, o contraditório. Eu sempre, como jornalista, a Eliane também, né? Porque eu conheço o trabalho dela, a gente sempre tenta ser imparcial e buscar, né? Sempre os dois lados ali da moeda. Porque senão você às vezes compra uma versão e ela é totalmente mentirosa. A pessoa mente na E as pessoas tiram proveito disso, né? Sim. Falando ali dos políticos, né? Que a gente entrou nessa questão. Nessa linha. Os políticos, eles são mentirosos, compulsivos na grande maioria? Eu entendo que a grande maioria sim, né? Porque é uma forma de manipular a opinião pública ali para conseguir os seus votos e conseguir se eleger. O problema é quando eles continuam com essas mentiras depois, né? Quando continuam a usar dessa mentira para se perpetuar no poder, para conseguir desviar dinheiro, roubar. E, então, existe uma tendência já natural do mentiroso querer se tornar político para ter o benefício próprio, né? Aquele ganho pessoal. E daí o poder corrompe ainda mais e daí vira psicopatia, né? Sustenta essa mentira. A mentira. Uhum. Quanto à política, eu acho que quando eles são mitomaníacos, eles têm um transtorno de personalidade já antissocial ali, já no meio, narcisista. E já começa pela promessa de campanha, né? Não, gente, são assim, as promessas são totalmente inviáveis. Ali já começa a mentira exagerada e compulsiva ali. Mas é que é o problema, né, gente? Que às vezes de tanta pessoa acreditar naquele ser que tá ali, seja dentro de casa, o marido, né, a esposa, os filhos, um político, eu acredito assim que tanto você acreditar, você fala assim, não deve ser mentira. Deve ser verdade, não pode ser mentira, né? E assim, eu queria saber, então, quais as consequências que isso traz, né? Tanto para esse mitomaníaco, como para as pessoas que estão em volta dele. Assim como na política também, que é o que a gente vê hoje, doutora. Então, desculpa. Imagina, pode ir, segue. Então, eu vejo assim, a principal consequência é quando essa mentira tem, por viés, assim, o alto benefício ali, né? Como a gente estava falando, assim, das pessoas que querem aplicar golpes e tudo mais. E então, nas vítimas, a consequência é imediata, né? Seja de uma traição, seja de algo da pessoa ser passada para trás financeiramente, tem 1000 formas da pessoa ser prejudicada. Então a mentira tem essa tendência, né, a prejudicar o outro, né? E a própria pessoa que está mentindo, quando que ela vai ter esse prejuízo? Quando essa mentira acaba caindo por terra, quando a mentira acaba sendo por muitas pessoas desmascarada, porque a gente até diz assim, né, é muito fácil você enganar uma pessoa por muito tempo e muitas pessoas por pouco tempo. Agora enganar muitas pessoas por muito tempo é muito mais difícil. Quer fazer alguma colocação, doutora, sobre essas consequências? Eu acho que para a pessoa que está imediatamente em contato, ela está recebendo um dolo, sempre. Então, um prejuízo, tá? Praticamente ela está sofrendo um prejuízo imediato. Seja financeiro, seja amoroso, seja de promessas, religioso. A gente não falou muito da mitomania na questão das pessoas que se sentem doentes. Nossa, isso é muito gravemente. Então, elas têm uma doença muito grave, e tem muito na psiquiatria, muitas dessas síndromes, de que eles sentem e se confundem. E a consequência imediata para o cuidador, né? Porque eles vão mobilizar um grupo de uma rede de cuidados e o médico já está estafado de dizer não tem nada, né? Então está investigando direito, né? Tem uma síndrome. Falta um exame. Tem uma síndrome que se chama síndrome de Cotard, que é muito interessante. A pessoa acha que está morrendo. E não adianta o médico dizer, não, você não está morrendo, você está bem. Não, porque o meu fígado parou, porque o meu intestino acabou, eu estou morto. Tá? Então, isso é uma síndrome. Existe uma muito interessante, que é a síndrome de Munchausen. Síndrome de Munchausen por procuração, conhece? Não. A síndrome de Munchausen é o seguinte, uma mãe tem um filho, tá? E essa mãe
para chamar atenção para si, tá? A filha ou o filho vão ter uma doença grave eu sei. desde quando bebê. Lembrei. Tem até Tem um filme. Na Netflix ali, um documentário de uma menininha que depois ela acabou matando a mãe por causa disso. Vários, Ela exatamente. não aguentou, entendeu? Porque a mãe te falava que ela era doente, que ela tinha real, e ela tinha que ficar na cadeira de roda. Isso. E a menina era saudável. Tinha que tomar N remédios. Tinha que ficar internada, mas era para benefício próprio. O que ela queria? Ela queria ganhar dinheiro e recursos. Isso. Não, e autopromoção Atenção, também. autopromoção, recurso. Então, eu pego muito procuração, Munchausen por procuração, assim. Então, é tremendamente problemático. Porque aquela mãe não aceita o teu diagnóstico, que aquela criança não tem tal diagnóstico, e ela vai atrás de outro médico, e ela vai pro PS, e ela induz os médicos que aquela criança tem algo. Muitas vezes aquela criança é internada, passa por situações... Cirurgias até mesmo, gente, que eu conheço casos. E complica tudo. Imagina os traumas para essa criança. Então, esse é um exemplo bem legal, assim. De citar, foi importante mesmo. Mas é diferente do hipocondríaco, doutora? O hipocondríaco é diferente, completamente diferente. Tá. O hipocondríaco que usa para si. Tá. Né? Não é Ele pra não escolhe um outro. Tá. Ele não escolhe um filho ou uma filha. O da Munchausen tem que ser um filho ou uma filha sua. Tá? O hipocondríaco, ele usa a medicação, né? Ele acha, pra ele mesmo. Ele daí. acha que ele é cheio de doenças. Essa é a diferença. As próprias pessoas que estão em crise, às vezes de ansiedade ou crise de pânico, elas também têm essa sensação de que elas acham que estão morrendo. Sim. Porque acelera o batimento cardíaco, contrai músculos, o suor começa a ficar pingando praticamente. Então a pessoa, estou morrendo. A pessoa acha que está desmaiando e tal. E às vezes tem umas pessoas até que chegam para você e falam assim, nossa, eu estou desmaiando e tal. Daí você tem uma manobra que a gente chama de manobra da retirada. Lembra disso da época de faculdade? Que a pessoa está deitada e fala assim, nossa, estou apagando e tal. Daí você levanta a mão da pessoa, daí você deixa assim na altura da cabeça e daí você solta a mão. Se a pessoa realmente desmaiou, ela vai mão soltar, cai na testa. vai soltar. Se a pessoa tá fingindo, de uma forma às vezes inconsciente, a mão vem direitinho pro lado. Vou te pegar. Olha! Agora eu sei. Você aí. É isso aí. Na minha família eu tenho uma pessoa assim, começou um conflito, não é um conflito. Ai, tô desmaiando. Tô desmaiando. Tô morrendo. Ela, não. Ai, tu passou. Vou desmaiar. Isso. Vou desmaiar, tipo assim, pra parar. Faz a manobra da retirada com ela. Mas e como lidar assim com o tratamento sobre isso, né? A doutora muito bem explicou que é tão difícil, né? A doutora com certeza também tem casos assim também que acompanha, principalmente desse Munchausen, isso. Como tratar com isso? Porque é difícil você colocar na cabeça da pessoa, né? Que o seu filho não tem nada. Tem que tomar até medicamento. Né? Como que é isso, gente? Porque assim, é uma coisa muito séria. Muito sério. Primeiramente, a mãe tem que entender que ela tem, né? E ela não vai entender. Porque ela tá ganhando com isso. Entende? E essa mãe é tão crítico, envolve vários tipos de transtorno de personalidade junto com a psiquiatria, essa síndrome, que ela é uma mãe narcisista, que ela é uma mãe antissocial. Então, ela tá fazendo mal ao próprio filho. Buscando uma recompensa própria, né? Exatamente. Então, é difícil tu pegar aquela mãe e dizer para ela, veja, você está fazendo mal ao seu próprio filho. Eu já ouvi, eu tive uma paciente. E ela dizia, não, doutor, ele realmente tem. Essa criança passou por 2 cirurgias desnecessárias. Daí ela, olha, foi um tendel. A mãe dificilmente tu consegue fazer com que essa mamãe... Mas ela sabe que ela está mentindo e ela sabe que a criança não tem nada. Claro. Geralmente sabe, o mentiroso sabe. Tanto que ela pega, assim, a maioria das situações, elas induzem a doença. Então, ou elas dão... A criança tem diarreia frequente. A mãe tá dando... como é que é? Quiboa. Para aquela criança. Sério, gente? Dá quiboa em pequenos... Quantidade, tá? Olha, tu não tem ideia do que o Munchausen pode chegar a fazer. Meu Deus do céu. E depois acaba que essa criança fica doente de verdade, sim, né? Poxa vida. Isso. Geralmente, alguém da casa percebe e tenta intervir. Tá? Porque Munchausen pode levar à morte da criança. Com certeza. Ela erra a mão e a criança morre.
Uma criança saudável passar por uma cirurgia, gente, por favor, né? E aí, gente, como a psicoterapia pode ajudar nesse sentido, doutor? A primeira coisa é trazendo essas questões inconscientes. A gente chama na psicologia analítica, a gente fala muito da sombra, né? A sombra é aquele complexo do nosso inconsciente de características suas que você não admite que você tem, que você não aceita em você mesmo. Então, quando a gente traz essa sombra à consciência e você mostra para a pessoa que ela está agindo daquela forma, está pensando daquela forma e tal, a gente tenta fazer com que a consciência, né, o ego, que é o centro da consciência, né, faça com que aquilo mude o seu status quo, assim, né? Mude o seu procedimento. Então, peraí, isso aqui tá me prejudicando, tá prejudicando outras pessoas, isso aqui não tá me levando a nada. Por que eu faço isso? Então, a primeira coisa é identificar a origem. Poxa, é porque eu fui deixado de lado quando eu era mais novo, uma desilusão amorosa, algum trauma e tal. Então, a gente lida daí com a fonte, ali com a causa, e daí na psicoterapia a gente acaba dando novas estratégias para aquele paciente, para que ele passe a viver sem mentir. Eu tenho um paciente, por exemplo, que é dependente químico, e o dependente químico tem muito essa questão da mentira como mais uma das suas ferramentas, e ele admite pra mim, ele fala assim: Lúcio, o meu maior problema é a mentira. Eu minto o tempo todo pra todo mundo, e eu tento convencer aquilo, e muitas vezes eu acabo acreditando na própria mentira, na minha própria história. Então a psicoterapia é justamente para isso, para a gente identificar a origem, a causa, e tentar dar ferramentas para que ela pare de continuar agindo daquela forma. Você tem casos de pessoas Muitos. que pararam de mentir compulsivamente? Sim, claro que sim. Da psicoterapia? Sim, vários. Conta um paciente, então você teve aí um resultado positivo, sem identificar, claro. Claro, mas por exemplo, pacientes que fazem isso em relações amorosas, por exemplo, é bem comum também, né? O paciente que tem o transtorno narcisista e acaba isso prejudicando o seu relacionamento amoroso, quando ela vê que aquela mentira está sendo confrontada, está sendo descoberta e tal, e ela vai perder, realmente ela ama aquela pessoa. Porque geralmente o narcisista não ama outra pessoa, né? Mas às vezes sim. Daí quando ela realmente tem medo de perder aquela pessoa, ela fala assim: poxa, será que eu consigo mudar? Vamos mudar isso aqui então? E treinando isso, e conversando, e trazendo essas ferramentas sempre para a vida da pessoa, ela consegue. Você está com o uso de medicamento em algum caso? Alguns casos sim, com certeza. Mas a melhora, com certeza, é a terapia. É a terapia, né? É o mais eficaz. Assim, É o mais eficaz. Nesse caso, sim. E doutor, né, até você comentou sobre essa pessoa que é usuário, né, de drogas. Então, ele mesmo foi atrás de você para pedir ajuda? É isso? Não, por Como causa que foi disso. isso, Não. doutor? Esse veio a mim através da família, né, para tentar acabar com a dependência química. Tá. Daí ele trouxe para mim, durante as sessões, a questão da mentira. Que era alguma coisa que incomodava ele também, isso? Que é uma coisa que ele começou a perceber que estava prejudicando a ele mesmo. Tanto no seu próprio tratamento da dependência química, quanto nas relações com a própria família, com a namorada e tudo mais. Quando ele percebe que aquilo está trazendo muito mais prejuízos do que recompensas, aí é a hora da gente tentar mudar esse comportamento dele. Fazer com que eu atendo bastante dependente químico, e eles vêm, muitas vezes. A grande maioria é trazido por familiares, mas tem alguns que vêm porque eles estão num estágio assim de perda, que ou eles se tratam ou acaba. E eles usam muito a mentira de uma forma para manipular o outro. Então tem muita manipulação. Ele manipula o pai, a mãe, a esposa. Pra conseguir dinheiro, muitas vezes. O que você imaginar. Aí ele conta altas histórias. E eu acho o dependente químico, assim, tem que entrar com medicação. Sim. Assim, forte para controle. E bastante terapia. Para ele compreender o dano que ele faz. E ele faz um dano familiar. Assim, ele é uma... Não, ele é uma bomba atômica. Destrói a família. Ele é o alcoolista, né? Mesmo... E o alcoolista, ele mente muito também, claro. né? Mente muito. E é muito difícil a adesão desses pacientes. Não é? A conscientização de que é uma necessidade e que a vida dele pode realmente ser muito melhor, pode ser próspera, pode ser feliz, se ele acabar com esse comportamento. Gente, eu lembrei de uma pessoa, vocês da minha família, meu Deus, eu era criança. E essa pessoa, ela mentia tanto, mas era alcoólatra. E aí a gente era criança ali, os sobrinhos, tudo, ele fazia a gente mentir junto. Aí ele falava assim, né? E a criança? Né? Aí eu ficava assim. Tipo, será que é? Será que é mesmo? Você tinha que entrar na mentira. E eu não tinha assim muito entendimento, mas depois eu falava, mãe, o tio, ele ficou
fazenda não sei onde, no Mato Grosso, que ele tem jatinho, que ele tem não sei quantas mil cabeças de gado lá, e eu não tô sabendo disso. Ele falava pra que eu tinha que confirmar isso aí. Daí minha mãe falava, ela falava, não, é porque ele é doente, né? Ele tem problema com álcool, então ele acaba fantasiando, mas é melhor não discutir. Não é fácil, né, gente? Mas e aí, tem algumas dicas pra gente, então, agora, né? Falando em mentira, como você consegue pegar? O Lúcio mesmo comentou em off com a gente ali que teve, né, uma pessoa que ele conhecia que era desse perfil. Mas ele já no começo, ele já meio que já descobriu e foi tentando e viu que não deu certo, né? É porque aquela pessoa... Não se relacionar, sabe? Pra gente conseguir fugir. Perceber o que é mitomaníaco? Vaza, mano. Quando a gente tem experiência com esse tipo de pessoa, a gente identifica muito rápido. Tem paciente que chega pra gente no consultório e começa a mentir em terapia e achando que tá enganando o psicólogo, o psiquiatra. Parece, a gente né, que percebe na hora que tá mentindo, A só que às maioria vezes a gente lida com a mentira dele. Só que daí quando a gente chega na outra sessão e fala, peraí, você não tinha falado que era outra coisa diferente, tá? Né? A pessoa esquece muitas vezes da mentira, porque é muito desgastante você manter uma mentira, né? E essa pessoa que eu comento, logo no começo eu percebi que ela tinha essa situação e tal, e ela mesma admitia, eu fiz isso na minha vida, nos meus relacionamentos anteriores e tal, mas eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero mudar isso em mim e tal. Eu pensei, poxa, eu como psicólogo sou a melhor pessoa que pode estar convivendo com essa pessoa para que isso seja possível, né? Só que não era. Foi um tiro no pé, obviamente. Então essa não teve, não quis Não, mudar, ela não queria. quis. Até essa própria fala também era uma mentira de manipulação, sabendo que eu sou psicólogo, que eu perceberia essas mentiras em algum momento, falou assim, então peraí, eu sou assim, mas eu quero mudar. Era outra mentira. Nossa, que manipuladora, hein? Transtorno narcisista clássico. Narcisista. Clássico. Entendi. Sim. Então como que a gente faz pra gente não cair? Porque assim, eu conheço pessoas que eu demorei pra perceber. A hora que eu percebi, já tinha envolvido questão financeira, já tinha feito empréstimo, entendeu? Coisa de amigo, assim. Porque daí a gente ficou com pena, entendeu? Ela contou uma história. Mas assim, foram uns 2 anos de relacionamento pra essa pessoa ganhar minha confiança, pra daí ela vir com essa mentira, entendeu? Aí eu fui, dar o golpe. e deu o golpe. Aí eu daí depois que caiu a ficha, eu nunca tinha percebido isso. Foi muito esperta, sabe? Uma pessoa muito assim, ligeira. As pessoas geralmente, quando são mitomaníacos, elas são sedutoras. Muito sedutora, falava aquilo que eu queria ouvir, Exato. sabe? Me estudou bastante. Isso. Fala o que você quer ouvir, são sedutoras, vão fazer você crer naquilo. Então, o poder da palavra. Esse é o X da questão. A gente precisa desvendar ali as mentiras. Precisa questionar. Não de uma forma de confronto. Mas assim, é tua amiga, então tu vai perguntando, é teu amigo. Conversando, né? Vai conversando. Ou, então me leva lá. Entendeu? É que eu tenho um hotel aqui em Curitiba e eu tenho uma fazenda. Nunca te levou. Nunca foi nesses lugares. Daí tu pede, não, vamos lá. Então fazer com que essas mentiras se apresentem, apareçam. Conversando ali no dia a dia, você vai, aquilo que você falou, né, Lúcio? Vai, pergunta uma vez, aí depois você pergunta de novo, né? Que a pessoa vai acabar se contradizendo. Tenta perguntar de algum detalhe que ela falou em algum momento, que ela não vai lembrar dos pequenos detalhes, entendeu? Fala, mas peraí, você tinha me contado aqui que naquele dia que você fez tal coisa, aquela pessoa estava com você, mas aquela pessoa nem estava em Curitiba naquele momento. Sei lá, você vai buscando esses pequenos detalhes para confrontar e para que a própria pessoa se entregue na mentira. Não, isso é importante até para que você não caia, né, em novos relacionamentos, de amizade mesmo, de trabalho também, né? Porque também tem tudo isso. Você tem que enxergar o exagero, tá? Então tu tem que ver o exagero na mentira. A hipérbole, né? Exato. Exatamente. Porque aquela questão da sedução, do estelionatário sedutor, ele quer casar com você em 1 mês. É isso aí. Ele te ama em 15 dias. Você é a mulher da vida dele. Então, assim, é um exagero, é um absurdo em que, peraí. E a mulher muito carente, muito, né? Sim, acaba caindo. Eles são assim, galãs, eles são bonitos. São sedutores. São sedutores, isso. São boa pinta, Então, fica de olho. Exatamente. Aí tu tem que ver o absurdo, o exagero, né? Porque não existe isso.
Não, esse né? amor assim, né? Do Avassalador, dia pra é. noite, Por quê? Porque ele já quer casar, porque ele não vai conseguir esconder isso durante muito tempo. E ele Da- quer da entrar, vítima, né? ele quer entrar na tua casa. E Morar ali com você rápido, tipo assim, vai um dia passar a noite, aí daqui a pouco não vai mais embora. Daí te Ixi. afasta de outras pessoas da tua própria família, família. porque é a triangulação, que a gente chama também, que é pra não ser confrontada por outras pessoas, entende? É, Vai ele isolando afasta, todo mundo. isola. Afasta. Isso. Ou seja, né, prestar atenção nos detalhes, não confrontar. Eu acho assim que essas são aí uma das principais dicas, né, pra gente. E seja no relacionamento que você esteja, né, gente? Porque, assim, conviver com uma pessoa que é mentirosa, gente, não é fácil. Não, e faz mal pra Não é gente, fácil. né? Claro, Nossa, claro. faz Eu muito me mal, sinto muito mal. Porque assim, eu fico constrangida com as mentiras da pessoa. Aquilo, o que abala tanto o emocional da gente? Ah, porque a gente se sente enganados o É tempo todo por isso. essa pessoa. A Aham. mentira é uma forma de traição. Simples assim. Concordo plenamente. A mentira é uma forma de traição. Isso é muito bom. Sim. Vamos falar Uma frase então muito de um boa. mentiroso aqui brasileiro, super famoso. Fala, O Érica. Naldo, minha gente, o cantor Naldo, que já virou meme, que todo mundo fala nas redes sociais, né? A pessoa, quando ela mente muito, sabe qual é o apelido dela? Naldo. Naldo. Virou sinônimo. Virou sinônimo. É, aham. Porque assim, as histórias dele são, assim, muito Fantasiosas. absurdas. Doutora, qual que é a sua análise de Naldo? Ai, menina, você me pegou bem nesse. Eu falaria do outro, do Marcelo, mas esse, o Naldo, eu não tenho muita... Eu não vejo muito, não conheço muito. Mas, assim, eu vi ele no do Fábio Porchat, uma entrevista dele pro Fábio Porchat. Ele contando... Tu já percebe o exagero ali, assim... Aham. Tudo é muito. Ele tá com o melhor cantor de rap americano. Ele tá no melhor hotel. E aí o cara que reconhece ele e fala, Naldo! Aham. Você por aqui! Exatamente. Vamos lá, vamos fazer uma música, eu gosto daquela tua música, tal, assim, Liane. Ai, ai, ai. Chega a ser engraçado. Astro de basquete norte-americano. Naldo! Ah, pelo amor de Deus. Né? É isso aí. O que tu conhece? Eu não conheço muito, eu conheço que falam dele justamente isso, né? Que falam que ele é muito mentiroso, que ele inventa muita história. Eu vi até que tem um programa no YouTube do Diogo Portugal que chama Fritada, que vem uma pessoa famosa e fica sendo humilhada pelos comediantes e tal, e depois essa pessoa famosa humilha os comediantes também. É muito engraçado. E parece que o Naldo foi uma vez e justamente falou assim, poxa, a gente vai confrontar o maior mentiroso do Brasil e tudo mais. Então eu sei essas histórias que falam sobre ele, mas eu não conheço, porque como eu sou conheço. do rock, então tudo que assim eu não sei se ele é sertanejo, o que ele é, de pagode, eu não sei qual é realmente o gênero dele, mas como não é, então é o que eu sei também isso que disso. é o famoso, né? É. O famoso doutor, por ser mentiroso. Gente, vamos falar do livro um pouco então, doutora? Vamos. A doutora Ana Lu, ela escreveu um livro tão maravilhoso que eu já li, reli, e ela escreve muito bem, revivendo a vida de mãos dadas com a morte. Ela lançou esse livro lá no Outubro Rosa. Um sucesso! Conta pra gente um pouquinho, e como é que as pessoas podem ter acesso ao seu livro? Tá. O livro eu lancei ali bem no Outubro Rosa, porque o tema do livro é o processo de adoecimento e o processo de finitude. É um livro forte, impactante. Mas ele conta o quê? A coragem, a resiliência de um paciente que passa por um processo de adoecimento. E como que ele consegue se sair, né? Claro que tem diversos tipos de paciente, diversas formas dele ser resiliente e corajoso. Ou não, né? Então é isso que o meu livro traz. Eu falo sobre isso. É viver a vida de mãos dadas com a morte. Está na Amazon, no site da Amazon Brasil. E eu acho que é um livro bem joia, bem legal. É um livro, assim, até de estudo, porque eu trago muito tema da medicina para dentro dele. Então, Você conta a sua história pessoal, né? e eu conto minha história pessoal lá dentro, exatamente. Eu achei muito interessante, assim, que você conta memórias lá da sua infância. Isso. Depois ali da juventude. E aí quando você começa a trabalhar, né, como intensivista. Ali período no da Covid, isso. Hum. É isso aí. Eu tenho um câncer avançado, então eu tenho que viver sobre cuidados. E como é que eu vivo? Eu tô aqui, eu tô bem, eu tô E olha, vivendo. gente, que linda que ela tá, né? Olha que saudável, maravilhosa. E então é mais ou menos Legal. assim. O livro vai nessa
nessa experiência. pegada É aí. não virar vítima do próprio diagnóstico, né? O que a gente falou aqui, né, também sobre as doenças graves e não brinquem com a doença grave. Vocês não têm noção do que é passar por isso. Então o respeito. O que você falou? Que é? Não virar vítima do Não próprio virar vítima, diagnóstico, não exatamente. viver o diagnóstico. Não né? ser um CID. A gente não é um CID. Não é uma sentença. Quando um médico te dá um CID, não significa que aquilo ali vai regrar a tua vida. Tu vai andar ao lado dele. Por isso que eu digo, viver a vida de mãos dadas com a morte. Eu vou percorrer, por mais que seja uma doença grave. Mas é isso, basicamente. E, ó, gente, olha, eu super aconselho você a comprar, porque, olha, é uma história tão linda, essa mulher, ela é tão forte, ela é tão guerreira, ela é uma mulher inspiradora. Gente, um assim, exemplo ó, pra todas nós. a Érica já tinha comentado um pouquinho, né, doutora, sobre você, mas assim, a gente vendo, gente, sério, nem parece que a pessoa tem nada na sua vida, né, porque é super bem com a vida. Então, assim, eu acho, poxa, né, tem tanta gente saudável de verdade mesmo, Sim. eu falo, né, fisicamente, psicologicamente não daí, né, mas assim, preste atenção nessas coisas, é igual a gente trouxe aqui sobre a mentira, quanta coisa que isso pode gerar, né, a doutora explicou também sobre o caso, né, de você achar que sempre as outras pessoas estão doentes, você tem que, ou você mesmo está doente, e que você precisa de tratamentos. Gente, não é isso, viva a vida da maneira que ela é para ser vivida, né? Porque aqui, ó, é a mente. Porque é a Quando mente. a mente fica boa, Sim. o corpo, vai bem. né, Responde. responde, E ao que é o que contrário, ela tá fazendo, né? exatamente, e ao contrário adoece, Adoece, né? mas Adoece. É igual a pessoa mente. fica falando, o cérebro, ele não entende que aquilo não é realidade. Aham. Isso! Ele acredita- É a somatização. Ele Sim. acredita que aquilo que você está falando que é o que está acontecendo. Aí até suas células, elas vão se retraindo, se reprimindo, aí baixa Com a certeza. imunidade, ficam doentes. Com Exatamente. certeza, com certeza. O nome disso é epigenética. Ó, É epigenética. bem interessante. É quando você desliga um gene bom e liga um gene ruim. Por fatores que você passa na tua vida. Gente, então é bom pensar nisso, né? Não deixar se levar por isso. E até a própria mentira mesmo, a gente sabe que destrói, né? Destrói família, destrói amizade, destrói trabalho, né? Então, assim, é tão bom a gente viver bem com as pessoas, né? E o E ser a gente mesmo Não também. esquecendo que o mitomaníaco é um doente. Sim. É um doente Ele sofre psiquicamente. Então, né? que precisa de ajuda. De ajuda. Então, quando A mentira é uma armadura que ele usa para esconder todo aquele Algo. sofrimento que ele tem psíquico. E para quem está nos ouvindo, então, né, quer entrar em contato com vocês, conhece pessoas dentro do seu convívio pessoal, ou a pessoa mesmo acabou, né, Érica, se identificando com isso. Nossa, eu acho que eu tenho isso, porque isso também me faz mal. Eu tô vendo que as outras pessoas também, né, tô atingindo outras pessoas de certa maneira. Como que as pessoas fazem para procurar vocês? Como é que é tudo isso? Pode falar. A forma mais fácil de entrar em contato comigo é pelo Instagram, no meu Instagram profissional, que é lute.psicólogo. Até recentemente... Não, é LUTI, É um T só. É um T só. LUTI. ponto psicólogo. Até 2 dias atrás era underline psicólogo, mas ontem a gente trocou para ponto psicólogo, que fica mais fácil para as pessoas. Tá? Então é lute.psicólogo. Lá ela pode ter acesso ao meu WhatsApp, nas minhas publicações, pode mandar mensagem diretamente pelo Instagram e a gente consegue ter o contato ali e resolver qualquer situação. Excelente psicólogo, Lute. É super É indico verdade, Obrigado. é verdade, Em gente. várias verdade. áreas, né, Lute? Impressionante. E você, doutora? A mesma coisa, através do meu Instagram profissional, que é doutora Ana Barlese. Só jogar lá. Ana Barlese. Ana Barlese, com Z. Ana Barlese. E aí tu encontra lá, conversa comigo pelo Insta mesmo e vamos pro consultório e Então, para É isso aí, fechar, pra ajudar, né, as qual pessoas? a mensagem que vocês deixam para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores? Um minutinho para cá. vai, doutor, primeiro. A que eu digo é que a verdade sempre aparece. Mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. Então não viva da mentira, porque uma hora ou outra ela vai aparecer. E você vai se machucar muito mais com a consequência dela do que com as consequências daquilo que está sendo escondida pela mentira. E aí, doutora? A gente não pode perder a compreensão que ele é um paciente e está em sofrimento, tá? Então, a gente malha bastante, mas essa pessoa sofre. Então, se a gente conseguir acolher e levar essa pessoa para uma terapia, eu acho que a gente está ajudando um ser humano e vários outros que estão ao redor.
Perfeito, perfeito. Gente, muito obrigada, doutora. Obrigada, Nós que agradecemos. Lute, Foi um né, prazer. por estarem aqui com a gente, conversar com esse tema tão importante aí que a Érica trouxe para esse nosso programa de hoje, né, Pega a Érica? musiquinha do Erasmo. Pega na mentira. É isso aí. Não é pra pegar na mentira. Só no dia 1º de abril que você pode fazer uma brincadeirinha. Isso mesmo. Que não seja tóxica, que não seja nociva. Isso aí, então- Gente, brigadão. É Obrigado isso aí, a vocês. obrigada. E daqui a pouquinho, então, a gente volta. Vocês estão aí com a gente no programa Ao Vivo Fala Paraná. Daqui a pouquinho tem mais. A gente vai falar sobre o rádio. Você gosta de rádio? Então fica com a gente que daqui a pouquinho tem mais.